Eu Vi o Diabo, de 2010, é um filme sul-coreano dirigido por Kim Jin-won que mistura suspense, ação e drama psicológico, explorando temas de vingança, moralidade e a linha tênue entre o bem e o mal. A história segue Kim, um agente secreto que busca vingança após a sua noiva, Jun Yeon, ser brutalmente assassinada por um psicopata chamado Kae-young. Após a morte de Jun Yeon, Kim embarca em uma jornada de vingança implacável contra Kae-young. Kim, que é altamente treinado em combate, encontra e captura Kae-young, mas ao invés de matá-lo imediatamente, ele decide perseguir o criminoso de forma sistemática e brutal. Ele o persegue em uma série de encontros violentos, em que o psicopata é torturado e deixado à beira da morte, mas sempre é salvo para ser torturado novamente em uma espiral crescente de violência e sofrimento. Durante esta busca, a linha entre o justiceiro e o monstro se mistura, e Kim começa a perder a sua própria humanidade. Ao mesmo tempo, Kae-young revela um caráter ainda mais perturbador, enquanto sua violência e crueldade não parecem ter limites. O filme se aprofunda nas consequências psicológicas e emocionais da vingança, mostrando como ela pode consumir e destruir o próprio Vingador. O clímax do filme ocorre em um confronto final entre os dois, onde as consequências das ações de Kim ao tentar punir o mal de forma implacável se tornam ainda mais sombrias e trágicas. O final é ambíguo e perturbador, deixando o espectador refletindo sobre o verdadeiro custo da vingança e a natureza do mal. Eu Vi o Diabo é notável por seu conteúdo gráfico e suas cenas extremamente violentas, mas também é elogiado por sua profundidade psicológica e a complexidade de seus personagens. O filme explora como a vingança pode corroer a alma humana e até onde alguém pode ir para confrontar o mal sem se tornar parte dele. Eu Vi o Diabo é um filme perturbador que vai além de uma simples narrativa de vingança, trazendo à tona discussões filosóficas profundas sobre moralidade, o ciclo da violência e a natureza da humanidade. Agora vamos analisar as principais filosofias e simbolismos presentes na obra, abordando como elas se entrelaçam para formar uma experiência cinematográfica complexa. A vingança e o ciclo de violência. A principal filosofia que permeia Eu Vi o Diabo é uma reflexão sobre o impacto da vingança. Desde o início, quem busca um tipo de justiça pessoal para vingar a morte brutal de sua noiva, Jun Yeon, por Kae-young. No entanto, o filme questiona se a vingança é realmente uma forma legítima de justiça, ou se ela é, na verdade, uma extensão do mal que já existe no mundo. A jornada de Kim é uma espiral de violência, onde ele se torna cada vez mais consumido pela sua busca, perdendo sua humanidade ao ponto de se igualar ao próprio criminoso que deseja punir. Isso se alinha com a filosofia nietzschiana da vontade de poder, onde a obsessão por poder e controle sobre o outro, seja através da vingança ou da punição, acaba corrompendo o indivíduo. Kim, embora motivado por um desejo legítimo de justiça, passa a refletir uma moralidade distorcida. Isso é simbolizado pela maneira como ele age, com uma crueldade meticulosa e calculada, o que sugere que ele não está mais buscando justiça, mas um meio de reafirmar sua própria dor e raiva, entrando no mesmo ciclo interminável de violência. O filme, assim, parece sugerir que a vingança não traz paz, mas sim um ciclo contínuo de dor e sofrimento, onde, uma vez iniciado, ninguém escapa imune. Isso está em consonância com várias escolas filosóficas que tratam da impossibilidade de um fim para a vingança, como a teoria de Thomas Hobbes sobre a natureza humana e o ciclo de violência em sociedades sem uma autoridade central, a natureza do mal e a humanidade. A figura de Kae-young, o assassino psicopata, representa uma questão filosófica crucial. O que é o mal? O filme não busca justificar ou entender sua violência,
mas coloca em foco a sua natureza incompreensível e quase natural. Kai-Jung não parece ter uma motivação específica além do prazer que sente ao causar dor. Sua crueldade não é apenas premeditada, mas é uma parte intrínseca de sua identidade. Isso levanta a questão de se o mal é algo que nasce no exterior, como um produto da sociedade, ou se ele é de fato uma característica inerente ao ser humano, algo que se reflete na famosa linha de filósofos como Carl Jung, que discutem a existência de uma sombra psicológica dentro de todos. Por outro lado, a transformação de Kim é emblemática de uma outra filosofia, o mal que surge da busca implacável por justiça. À medida que ele persegue Kai-Jung, o protagonista acaba refletindo a mesma falta de empatia e a mesma obsessão pelo sofrimento que ele inicialmente condenava no assassino. O filme brinca com a ideia de que, ao lutar contra o mal, o herói pode acabar se tornando o próprio mal que ele deseja exterminar. Esse processo de transformação é simbolizado por uma série de cenas viscerais, nas quais a humanidade de Kim se desfaz. A violência que ele inflige se torna uma marca de sua nova identidade, simbolizando a perda do equilíbrio moral que ele tinha no início. O filme de Kim Jin-won sugere assim que os limites entre o bem e o mal são fluidos e que as pessoas, ao se engajarem profundamente em um, podem se tornar aquilo que mais temem. A dualidade e o simbolismo do olho. Um dos elementos visuais mais recorrentes em Eu Vi o Diabo é o simbolismo do olho, que funciona como um reflexo da percepção moral dos personagens. O olhar é frequentemente usado para representar o conhecimento, o poder e a verdade, mas também pode sugerir a cegueira ética e emocional. No início do filme, Kim busca ver a verdade por trás da morte de sua noiva, e sua busca por vingança é uma tentativa de restaurar a justiça. Contudo, à medida que ele se aprofunda no ciclo de violência, sua percepção da moralidade se distorce e ele passa a enxergar o mundo com uma visão fragmentada e distorcida. O olhar de Kai-Jung, frio e imperturbável, simboliza a ausência de arrependimento e de empatia. Em contrapartida, o olhar de Kim, que passa por um processo de transformação, representa o conflito interno entre a busca por justiça e a sedução da vingança. Esse confronto de visões é essencialmente o confronto entre a humanidade e a monstruosidade, com o filme sugerindo que muitas vezes o maior perigo não está fora de nós, mas dentro de nossas próprias capacidades de desumanização. O simbolismo do inferno e o impossível retorno. No nível mais simbólico, o título do filme Eu Vi o Diabo evoca a ideia de que o mal, representado tanto pelo assassino quanto pela própria vingança, é uma força onipresente que persegue aqueles que se envolvem com ele. A figura do diabo no título pode ser interpretada de várias formas, como o mal externo que Kim deseja destruir, mas também existe dentro de sua própria alma à medida que ele se afunda em busca por vingança. A ideia de um inferno imersivo também é recorrente. Para Kim, a vingança se torna uma forma de tortura, um labirinto sem saída que o conduz cada vez mais para um lugar de desespero e alienação. O inferno aqui não é um local, mas um estado emocional e psicológico, um espaço onde a dor e o sofrimento são perpetualmente renovados, onde não há redenção possível. O fato de que o filme não oferece uma resolução definitiva para a história de Kim e Kai-Jung pode ser visto como uma metáfora para a impossibilidade de escapar desse ciclo infernal. A trágica impossibilidade de redenção. A principal questão filosófica do filme talvez seja a busca por redenção, tanto para Kim quanto para Kai-Jung, que estão presos em um ciclo de morte e destruição, mas há espaço para a redenção. A história de Kim, que começa como um agente da justiça e termina como uma figura monstruosa,
aponta para a tragédia existencial de que muitas vezes as ações de vingança não apenas falham em restaurar a justiça, mas também corroem as próprias fundações do ser humano. A tentativa de punir o mal sem considerar suas próprias consequências destrói Kim, e ele se perde no processo. Por outro lado, Kyung é apresentado como um homem sem arrependimento, sem desejo de mudança. Seu mal é absoluto e não oferece possibilidade de reconciliação ou redenção. Isso levanta uma questão sobre o mal absoluto. Ele pode ser erradicado ou está enraizado de tal forma na existência humana que ele é inevitável. O filme se recusa a fornecer uma resposta, mas nos deixa com a sensação de que a verdadeira tragédia não é o mal em si, mas a impotência para lidar com ele de forma eficaz, sem se perder no processo. Conclusão: Eu Vi o Diabo é um estudo profundo da moralidade, vingança e a natureza humana. Ele coloca em dúvida a viabilidade da justiça através da vingança, mostrando como esse caminho muitas vezes leva à própria desumanização do indivíduo. O filme também propõe uma reflexão sobre o mal como uma força complexa e fluida, que pode ser tanto externa quanto interna. No final, a verdadeira questão é se a busca por justiça, por mais legítima que seja, pode ser alcançada sem perder a própria alma no processo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Obrigado por assistirem e não se esqueça de se inscrever no canal se não for inscrito, e se curtiu o conteúdo, deixe o like para ajudar no crescimento do canal.